Mulher confunde de vez em quando, então. Mas pode repetir. É Chiaravalotti. Chiaravalotti. Obrigado pelo convite, senador. Chiaravalotti. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar. A gente passa aqui? Isso, né? Bom, só falar um pouquinho da ECOA. É uma honra estar aqui representando uma instituição. E é uma honra também representar a sociedade civil, que às vezes é difícil, pela questão de logística, estar presente nesses eventos. Então, muito obrigado. Bom, a ECOA tem 28 anos de ações e pesquisa na Bacia do Prata, né? Eu estou na instituição faz pouco tempo, eu represento outras instituições também da sociedade civil, como ONGs e universidades. E a ECOA tem 3 focos, pensando em impactos de infraestrutura e energia, eventos climáticos extremos na região e conservação e desenvolvimento no Pantanal. Como o senador falou um pouco sobre o BID Pantanal, a ideia é tentar focar um pouco nas comunidades que moram no Pantanal e tentar entender como é que a gente pode integrar a questão do BID Pantanal com o desenvolvimento de comunidade, né? Só para falar, conservação de base de comunidade no Pantanal, né? A ECOA trabalha junto com diversas instituições para que isso aconteça, né? Trabalha com outras ONGs, trabalha com universidades do Brasil e fora do Brasil, né? Como a UFMS em Campo Grande e a Universidade Colégio de Londres, na Inglaterra, né? A gente tem divulgado nosso trabalho em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Então, eu estava nos Estados Unidos semana passada, falando um pouco sobre o trabalho no Pantanal, na Colômbia, mês passado, estava também em Paris, mês retrasado, para falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem fazendo, né? Sobre que, na verdade, é um trabalho de base científica, então diversas coisas vêm sendo publicadas, como diversas capas de revista, capa de revista científica, né? Só para falar um pouco, o Pantanal é visto como, como muitos falaram aqui, o Pantanal grande parte do Pantanal são fazendas de gado, né? Então, 95% são fazendas de gado, né? A população do Pantanal é composta principalmente de fazendas de gado, e a economia local é basicamente baseada na criação de gado. Essa é uma visão que é uma parte do Pantanal. A gente tem que entender o que são a outra parte do Pantanal, né? A parte que ninguém fala, né? E a gente está aqui para... A instituição existe, né? Ou parte da instituição existe para que a gente consiga enxergar outros públicos que não só fazenda de gado, que são importantes, mas existem outros públicos também, como o Jorge da Embrapa falou, né? Bom, só pensando em fazenda de gado, a gente teve uma pesquisa no Pantanal, né? E às vezes a gente pensa em comunidades, né? A gente teve uma viagem longa no Pantanal e descobrimos que, pela nossa viagem, existem mais de 50 comunidades ribeirinhas no Pantanal, né? Às vezes essa informação é meio escassa e ninguém sabe muito bem quem existe no Pantanal. A Amazônia tem muito mais informações, tem muito mais gente do que no Pantanal, mas realmente existe muita gente no Pantanal, existe gente que mora nas comunidades e existe gente que é invisível, né, às políticas públicas, né? Então, pensando em saneamento básico, pensando na questão do BID Pantanal, né, são milhares de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, né? Pensando em energia, né, também investimentos no Pantanal, né, são milhares de pessoas que não têm energia elétrica, não têm acesso à energia elétrica, né? E são milhares de pessoas que não têm acesso aos seus direitos básicos, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Eu gosto dessa história, né, que não é um pouco trabalho, mas um pouco trabalho acadêmico, né, pensando que o Pantanal é um bioma que foi colonizado faz pouco tempo, que as pessoas estão ali faz pouco tempo, né? Os estudos arqueológicos têm, né, que a primeira cidade no Pantanal, né, foi fundada em 1543, né? Ou seja, ela é mais antiga que a terceira cidade mais antiga do Brasil, teoricamente, né? Mais antiga que Salvador, né? Então, o Porto dos Reis, né? Uma região tem uma discussão onde era Porto dos Reis, se era em Corumbá, mas provavelmente na região da Baía Gaíva. Foi fundada em 1943, né? Pelos espanhóis, e foi o primeiro assentamento humano não indígena, né? Então, quer dizer, as pessoas que estão ali no Pantanal, ou essa mistura entre indígenas e não indígenas existe no Pantanal há um bocado de tempo, né? Bastante tempo, não estão ali faz pouco tempo, né? E esse dado de número de pessoas que moravam ali não é acurado cientificamente. Os meus colonizadores estimaram que tinham 8 mil pessoas. Enfim, não dá para falar que são 8 mil pessoas, mas dá para falar que desde 1540 existia muita gente no Pantanal e existia, senhor senador, pessoas que não têm acesso aos direitos básicos, né? Desde essa época, né?
Bom, a questão dos peixes no Pantanal, pensando da pesca que a gente tem discutido bastante no Pantanal, entender, né, se esses pescadores estão ali no Pantanal, o peixe está acabando no Pantanal, será que as coisas estão indo para um caminho que realmente não é um caminho mais sustentável para a região, né? Então, a gente tem tido estudos científicos na região, tem trabalhado bastante, tentado entender, né, se celebrar a pesca tradicional no Pantanal é realmente uma política que deve ser celebrada ou é uma política que deve ser parada ou a gente deve buscar alternativas para a pesca, né? E o que a gente tem mostrado, né, e de novo com parcerias com universidades, publicações, e de novo esses artigos e achados têm sido divulgados no mundo inteiro, na verdade, é que a pesca, por causa das características do Pantanal, por causa das características de inundação do Pantanal, a pesca ela segue um sistema rotativo, né? As pessoas se movem na região, as pessoas se pescam em lugares diferentes a cada momento, né, e se adaptam às condições do ambiente, né? Então, cada hora, a gente tenta sempre faz um paralelo com a padaria, né? Então, imagina a gente vai comprar pão de manhã e o padeiro é meio doido e resolve abrir a padaria cada hora num lugar do ambiente, né? A gente tem que achar onde está o padeiro, né? No Pantanal, eles têm que achar onde está o peixe, né? Então, o tempo todo, eles estão se movendo, o tempo todo estão procurando onde está o peixe, o que cria um sistema rotativo e que é um indicativo de que a pesca, esse tipo de pesca, né, que a gente está falando, né, tem indicativos de que seja sustentável, né? Pensando também que a gente encontrou, né, que as comunidades têm territórios, né? Então, essas 50 comunidades que a gente estudou, né, que a gente indicou, têm suas áreas, né, que também não são reconhecidas pelo Estado, né, mas têm suas áreas e um cara de uma área não pode invadir a área do outro, né? Então, eu lembro que a gente estava numa comunidade e alguém falou assim, e na comunidade do vizinho é igual nos Estados Unidos, né? Eu me sinto, parece que eles falam diferente, parece que eles têm outra maneira de falar, embora está a 20 metros de distância ou 50 metros de distância. Então, você tem mecanismos tradicionais de preservação e territórios tradicionais, né? Então, é uma outra maneira de enxergar a propriedade do Pantanal, né? É um outro nível, né? Não são fazendas, mas são territórios que cada um enxerga, né? E, mais uma vez, né, pensando em investimento no Pantanal, né, pensando em políticas públicas no Pantanal, né, essas questões não são reconhecidas e não são acessadas, né, não são reconhecidas pelo Estado, né, e não são celebradas, né. Bom, um outro ponto, isso a gente está estudando ainda, né, o Pantanal tem os entupidos do Pantanal, né, então, de novo, uma outra dinâmica do Pantanal que a gente tem estudado com bastante afinco, né, em relação a isso, né. Então, são baías, né, que são fechadas pela vegetação e não são acessíveis de jeito nenhum, né. Então, são áreas que, teoricamente, seriam áreas de pesca para as pessoas, né, mas que é impossível ser acessado por causa ou muitas dessas são impossíveis de ser acessadas em razão da vegetação. Ela vai criando uma macega, não sei se é o nome mais científico que tem, macega, né? Vai criando uma macega e impede o acesso daquelas baías, né? Então, essa aqui é só uma figurinha que a gente tem, será uma baía, né, que foi fechando ao longo do tempo, né? Algumas regiões do Pantanal, né, a gente estimou com mais satélites de alta resolução, isso chega a 50% do Pantanal, né? Então, de novo, né, é importante enfatizar aqui, né, por causa do ciclo de inundação do Pantanal, né, por causa das características ecológicas do Pantanal, né, muitas áreas do Pantanal são inacessíveis, né, e essas áreas inacessíveis, né, criam refúgios de pesca, né, e que ajudam a preservar a pesca no Pantanal, né. Então, só para falar um pouco da pesca, né, a gente tem mostrado que existem diversos mecanismos, né, que tornam a pesca, ou mecanismos que indicam que a pesca no Pantanal, de novo, enfatizando esse tipo de pesca no Pantanal, né, é sustentável. Então, você tem refúgios de fauna, né, essas áreas da macega, como o senhor senador falou, que impedem que os comunitários e os mesmos pescadores de turismo acessem, né. A gente tem estudado, tem comparado o pessoal que trabalha
no gelo, né, que eles chamam de pesca de gelo, até que é uma pesca até semelhante com gelo, embora um lugar um pouquinho mais quente e com um pouquinho mais de pernilongo. Mas e você tem territórios tradicionais, né, das próprias comunidades, e você tem esse sistema rotativo, por causa da dinâmica do puxo e inundação, que transformam aquela pesca, né, o que, pelos nossos estudos ecológicos, sociais, né, e econômicos, né, tornam aquela pesca sustentável. Mas que, de novo, né, vamos enfatizar que esses mecanismos não são reconhecidos pelo Estado, não são acessados pelos comunitários, né, e é importante entendê-los, é importante celebrá-los para que a gente consiga fazer um desenvolvimento que seja sustentável, um desenvolvimento que preserve o meio ambiente, né, mas que, ao mesmo tempo, promova a economia local, né. Bom, então, pensando nessas três coisas, né, pensando, de novo, é uma área da instituição da ECOA, é uma área que também trabalho, mas eu resolvi trazer sobre as comunidades porque acreditava que, como tem poucas instituições que trabalham com comunidade, existem várias instituições, mas como tem poucas, eu achava que talvez seria um tema importante para a gente discutir aqui, né. Então, a primeira coisa... Eu nem sei meu tempo, está acabando. Né? A primeira coisa que é importante, né, é reconhecer que existem pessoas no Pantanal. Com certeza existem fazendeiros no Pantanal e são super importantes para a conservação do bioma, mas também existem milhares de pessoas que vivem nessa região e que não são reconhecidas como tais, né? Diversidade social. Diversidade social, como meu amigo Sérgio falou. Então, é fundamental isso, né? Então, eles são invisíveis, né? Na Amazônia, eu não tenho inveja da Amazônia, mas você tem maior acesso aos direitos, né? No Pantanal, isso ainda não ocorre, né? Mas por que isso não ocorre no Pantanal também, né? Se você fazer uma pesquisa simples no Pantanal sobre estudos no Pantanal, né? Existem uma quantidade infinitamente menor de estudos no Pantanal do que outros biomas, né? Você faz uma procura no Google, por exemplo, né? Você encontra 50 vezes menos estudos no Pantanal do que na Mata Atlântica, do que na Amazônia. Tudo bem, é um bioma menor, mas existem pessoas ali dentro, existe um ambiente que precisa ser conservado, existe uma economia que precisa ser celebrada, e para isso a gente tem que ter instituições como a Embrapa, como o CPP, como outras instituições com recursos para que isso aconteça, né? Porque a gente não sabe o que tem, como é que a gente vai preservar, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E entender melhor esses mecanismos de uso de recursos tradicionais, né? Então, se a gente não entende como as comunidades usam recursos, como as comunidades pescam, né? Como é que a gente vai levar esgoto para eles, né? Como é que a gente vai levar luz para as comunidades se a gente não entende essas questões tradicionais, né? Quer dizer, existem pessoas ali dentro, né? E eu acho que, depois de alguns anos trabalhando com conservação de meio ambiente, eu já, é meio que óbvio que a gente tem que trabalhar com as pessoas, não tem jeito de falar que a gente não vai trabalhar. Isso é um aprendizado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tem que trabalhar com pessoas, só com as pessoas que conservam o meio ambiente. Sem essas pessoas a gente não chega a lugar nenhum, né? Então a gente tem que melhor entender, né, esses mecanismos tradicionais, melhor entender quem são as pessoas que estão ali dentro, como eles usam o recurso, né? E garantir a integridade do bioma. Eu acho que os colegas já falaram e vão falar também, né? É importante entender o impacto das PCHs no bioma para a questão do investimento, né? Não é a gente é contra, né? Mas a gente tem que entender, de novo, pensando em estudos, né? É importante entender o impacto da hidrovia, né, na região do Pantanal, né? É importante entender o impacto do desmatamento, né? Porque se você não tem essas dinâmicas, né, do bioma, se você, como a colega Kátia falou, né, se você não tem a dinâmica de inundação do Pantanal, você deixa de ser do Pantanal, né? As pessoas que estão ali dentro vão parar de fazer aquelas pescas do Pantanal, aquele refúgio de fauna que eu falei lá, das áreas que são das macegas que tampam o Pantanal, vão deixar de existir, né? E isso, toda essa dinâmica, né, que preserva o Pantanal, que tem preservado o Pantanal... Opa, desculpa, acabou. É importante preservar, né? Só para acabar aqui, né, para falar um pouco da questão das áreas protegidas no Pantanal, né? O Pantanal tem bem menos áreas protegidas, né? E isso é uma questão que tem que ser discutida fundamentalmente, né? Hoje, por exemplo, em sustentável são 0%, né? De públicas, não RPPNs, tá? Bom, era isso. Obrigado. Isso é só uma imagem do programa que a ECOA fez com Luz para Todos, né? E que trouxe luz solar para as comunidades isoladas no Pantanal. Obrigado. Queremos registrar a presença do Dorival B.
Tini, superintendente do IBAMA do Mato Grosso do Sul. Está lá. E vamos passar a palavra, então, agora ao Renato Ruscoi, diretor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FAMASUL. Bom dia.